Relato: um ateu, que se encontra no capítulo 5, Suicidas, da segunda parte do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Um ateu. MJBD era um homem instruído, mas bastante imbuído de ideias materialistas, não acreditava em Deus nem em sua alma. Foi evocado 2 anos após sua morte na Sociedade de Paris, a pedido de um de seus parentes. Evocação: eu sofro, sou um condenado. Seus parentes nos pediram esta evocação para saber sobre seu destino. O Senhor poderia nos dizer se nossa evocação lhe é agradável ou dolorosa? Dolorosa. Sua morte foi voluntária? Sim. O espírito escreve com extrema dificuldade. A letra é bem grossa, irregular, convulsiva e quase ilegível. No início, mostra cólera, quebra o lápis e rasga o papel. Fique mais calmo, nós rezamos a Deus pelo Senhor. Sou obrigado a crer em Deus. Que motivo pode tê-lo levado a se destruir? O aborrecimento da vida sem esperança. Concebe-se o suicídio quando a vida é sem esperança. Quer-se escapar da infelicidade a qualquer preço. Com o Espiritismo, há a perspectiva de futuro e a esperança se legitima. Então, o suicídio não tem mais objetivo. Bem mais que isso, reconhece-se que, por esse meio, escapa-se de um mal para cair em um outro 100 vezes pior. Eis porque o Espiritismo já arrancou tantas vítimas da morte voluntária. São muito culpados aqueles que se esforçam em acreditar, através de sofismas científicos, dizendo-se em nome da razão, nesta ideia desesperadora, fonte de tantos males e crimes, de que tudo se acaba com a vida. Eles serão responsáveis não somente por seus próprios erros, mas por todos os males de que terão sido causa. O Senhor quis escapar dos reveses da vida e ganhou alguma coisa com isso? Está mais feliz agora? Por que o nada não existe? Tenha a bondade de nos descrever sua situação o melhor que puder. Sofro por ser obrigado a acreditar em tudo o que neguei. Minha alma é como um braseiro, terrivelmente atormentada. De onde vinham as ideias materialistas que tinha enquanto encarnado? Em outra existência eu tinha sido mau, e meu espírito era condenado a sofrer os tormentos da dúvida durante minha vida. Também me matei. Há aqui toda uma ordem de ideias. A gente sempre se pergunta como é possível existirem materialistas, já que, tendo passado pelo mundo espiritual, deveriam ter a intuição sobre a existência deste mundo. Ora, é precisamente essa intuição que é recusada a certos espíritos que conservaram seu orgulho e que não estão arrependidos dos erros que cometeram. Sua aprovação consiste em adquirir durante a vida corporal e por sua própria razão a prova da existência de Deus e da vida futura, que tem incessantemente sob os olhos. Mas frequentemente a presunção de não admitir nada acima deles ainda os domina e sofrem até que seu orgulho seja domado e se rendam, enfim, à evidência. Quando o Senhor se afogou, pensou nas consequências. Que reflexões fez nesse momento? Nenhuma, era o nada para mim. Depois vi que, não tendo sofrido toda a minha condenação, ia sofrer ainda muito mais. Agora está convencido sobre a existência de Deus, da alma e da vida futura? Infelizmente, sou muito atormentado por isso. O Senhor reviu seu irmão? Oh, não. Por quê? Por que reunir nossos tormentos? A gente se isola na infelicidade e se reúne na felicidade.
Infelizmente. Ficaria contente em rever seu irmão a seu lado, que nós poderíamos chamar? Não, eu não o mereço. Por que o Senhor não quer que a gente o chame? Porque ele também não está feliz. Tem medo de vê-lo. Isto não poderia lhe fazer bem? Não, mais tarde. Parece que na sociedade em que vivia, algumas pessoas compartilhavam sua opinião. O senhor teria alguma coisa a lhes dizer a esse respeito? Oh, os infelizes, possam acreditar em outra vida. É o que posso lhes desejar de melhor. Se pudessem compreender minha triste posição, refletiriam muito. Evocação do irmão, que tem as mesmas ideias, mas não se suicidou. Embora infeliz, está mais calmo. A letra é nítida e legível. Evocação, resposta. Possa o quadro de nossos sofrimentos ser uma útil lição para vocês e os convença de que existe outra vida em que expiamos os erros, a incredulidade. O Senhor vê e é visto por seu irmão que acabamos de chamar? Não, ele foge de mim. É possível se perguntar como os espíritos conseguem fugir uns dos outros no mundo espiritual, onde não existem obstáculos materiais nem espaços escondidos. Tudo é relativo nesse mundo e em relação à natureza fluídica dos seres que o habitam. Só os espíritos superiores têm percepções infinitas. Nos espíritos inferiores, as percepções são limitadas e para eles os obstáculos fluídicos têm o efeito de obstáculos materiais. Os espíritos se escondem uns dos outros por um efeito da própria vontade, que age sobre seu invólucro perispiritual e os fluidos ambientes. Mas a providência, que vela sobre cada um individualmente, como seus filhos, lhes permite ou lhes recusa esta faculdade, conforme as disposições morais de cada um. De acordo com as circunstâncias, é uma punição ou uma recompensa. O Senhor está mais calmo que ele. Poderia nos descrever com mais precisão seus sofrimentos? Na terra, os senhores não sofrem em seu amor próprio, em seu orgulho, quando são obrigados a admitir seus erros? Seus espíritos não se revoltam diante da ideia de se humilharem diante daqueles que lhes demonstram que estão errados? Bem, o que vocês acreditam que sofre o espírito que durante toda uma existência estava convencido de que nada existe depois dele, de que tem razão contra todos? Quando, de repente, se encontra diante de uma resplandecente verdade, se sente aniquilado, humilhado. A isso se juntam os remorsos de ter podido esquecer por tanto tempo a existência de um Deus tão bom, tão indulgente. Seu estado é insuportável, não encontra nem calma nem repouso. Só encontrará um pouco de tranquilidade no momento em que a graça divina, isto é, o amor de Deus, tocá-lo, porque o orgulho se apodera tanto de nosso pobre espírito que o envolve por inteiro. É preciso ainda muito tempo para se desfazer desta vestimenta fatal. Só a prece de nossos irmãos pode nos ajudar a nos desembaraçarmos desse envolvimento. O Senhor se refere a seus irmãos vivos ou espíritos? A ambos. Enquanto estávamos conversando com seu irmão, uma pessoa aqui presente rezou por ele. Essa prece foi útil? Não será perdida. Se ele recusa a graça agora, ela voltará quando ele estiver em condições de recorrer a essa divina panaceia. Vemos aqui outro tipo de castigo, mas que não é o mesmo para todos os incrédulos. É independente dos sofrimentos, a necessidade para este espírito de reconhecer as verdades que renegou enquanto encarnado. Suas ideias atuais denotam um certo progresso comparativamente com outros espíritos que persistem na negação de Deus.
já é alguma coisa e um começo de humildade admitir que está enganado. É mais que provável que, em sua próxima encarnação, a incredulidade dê lugar ao sentimento inato da fé. Os resultados destas duas evocações foram transmitidos à pessoa que nos tinha pedido para fazê-las. Recebemos desta pessoa a seguinte resposta: o Senhor não pode acreditar o grande bem produzido pela evocação de meu sogro e de meu tio. Nós os reconhecemos perfeitamente. A letra de meu sogro, sobretudo, tem uma semelhança surpreendente com a que tinha quando vivo. Tanto mais que, durante os últimos meses que ele passou conosco, a letra era irregular e indecifrável. Aí se verificam o mesmo tipo de traços, de rubrica, de algumas letras. Quanto às palavras, às expressões e ao estilo, é ainda mais surpreendente. Para nós, a analogia é perfeita, a não ser que ele está mais esclarecido sobre Deus, sobre a alma e a eternidade, que antes negava formalmente. Então, estamos perfeitamente convencidos de sua identidade. Deus será glorificado por nossa crença mais firme no Espiritismo e nossos irmãos. Espíritos e vivos se tornarão melhores por isso. A identidade de seu irmão não é menos evidente, salvo pela diferença enorme entre o ateu e o crente. Reconhecemos sua letra, seu estilo, sua forma de dizer as frases. Uma palavra, sobretudo, nos surpreendeu: panaceia. Ele tinha o hábito de dizer essa palavra, a dizia e repetia a todos, sempre. Mostrei essas duas evocações a várias pessoas, que ficaram surpresas com sua veracidade. Mas os incrédulos, os que compartilham as opiniões de meus parentes, gostariam de respostas mais categóricas, que MD, por exemplo, precisasse o lugar onde está enterrado, aquele em que se afogou, como foi recolhido, etc. Para satisfazê-los e convencê-los, o Senhor poderia evocá-lo de novo e, nesse caso, poderia fazer-lhes as seguintes perguntas: onde e como aconteceu seu suicídio? Quanto tempo ficou na água? Em que lugar seu corpo foi encontrado? Em que lugar foi enterrado? De que maneira, civil ou religiosa, se fez seu enterro, etc. Queira, Senhor, eu lhe peço, fazê-lo responder categoricamente a essas perguntas, que são essenciais para aqueles que ainda duvidam. Estou convencido do bem imenso que isso fará. Farei com que minha carta chegue ao Senhor na sexta-feira de manhã, para que possa fazer essa evocação na sessão que acontece nesse dia, na sociedade, etc. Reproduzimos esta carta pelo fato de constatar a identidade e juntamos a resposta que endereçamos para a instrução das pessoas que não são familiarizadas com as comunicações do além-túmulo. As perguntas que me pede para fazer de novo ao espírito de seu sogro são, sem dúvida, ditadas pela louvável intenção de convencer os incrédulos, porque no Senhor não há nenhum sentimento de dúvida e de curiosidade, mas um perfeito conhecimento da ciência espírita que o faz compreender que tais perguntas são supérfluas. De início, pedindo-me que faça com que seu parente responda categoricamente, o Senhor sem dúvida ignora que não se governa à vontade dos espíritos. Eles respondem quando querem, como querem e muitas vezes como podem. Sua liberdade de ação é ainda maior do que quando encarnados e tem ainda mais meios de escapar ao constrangimento moral que se quereria exercer sobre eles. As melhores provas de identidade são as dadas espontaneamente, de sua própria vontade,
ou que nascem das circunstâncias e, na maior parte das vezes, é inútil tentar provocá-los. Seu parente provou a identidade, de modo irrefutável, segundo o Senhor. Então, é mais do que provável que se recusará a responder às perguntas que, com razão, pode considerar como supérfluas e feitas para satisfazer a curiosidade de pessoas que lhe são indiferentes. Ele poderia responder, como muitas vezes o fizeram outros espíritos, em caso semelhante: para que perguntarem essas coisas que vocês sabem? Acrescentarei mesmo que o estado de confusão e de sofrimento em que ele se encontra lhe tornaria mais penosas as perguntas deste tipo. É absolutamente a mesma coisa se a gente quisesse constranger um doente que mal pode pensar e falar a contar os pormenores de sua vida. Seria certamente falta com o respeito que se deve à sua posição. Esteja convencido de que o resultado que o Senhor espera seria nulo. As provas de identidade fornecidas têm um valor maior, por isso mesmo são espontâneas e ninguém poderia ignorar. Se os incrédulos não estão satisfeitos, não ficariam mais, ficariam menos ainda, talvez, com questões previstas de que poderiam suspeitar de conivência. Há pessoas a quem nada pode convencer. Veriam com os próprios olhos seu parente em pessoa e diriam ser uma alucinação. 2 palavras ainda sobre o pedido do Senhor para eu fazer essa evocação no mesmo dia em que deveria receber sua carta. As evocações não se fazem assim, num passe de mágica. Os espíritos não respondem sempre a nosso chamado. Para isso, é essencial que possam ou queiram. É preciso, além disso, um médium que lhes convenha e que tenha a aptidão especial necessária, que esteja disponível no momento certo, que o meio seja simpático ao espírito, etc. Todas circunstâncias que não se podem garantir e que é importante conhecer quando se quer fazer seriamente as coisas.